Olá! Hoje eu quero mostrar para vocês como é um documento de especificações, usando como exemplo uma prova de leitura. Como mencionado já em outros vídeos, as especificações são um documento que permitem que você planeje uma prova. Na verdade, nós podemos ter sempre um planejamento para qualquer tipo de avaliação, atividades, portfólios, projetos, mas aqui nós vamos falar especificamente do planejamento de uma prova, de um exame. Então, como que você pode planejar para que este seu instrumento de avaliação alcance o melhor resultado possível, a melhor qualidade? Eu vou utilizar como exemplo este documento aqui, que é uma prova de leitura do governo da Áustria. Eu vou mostrar aqui na tela para vocês os passos de construção desse documento. E você poderá levar essas ideias para construir as suas provas, provas que você desenvolva para a sua escola, sua instituição escolar, trabalhos coletivos de professores que vão avaliar uma mesma disciplina, enfim, as aplicações ficam a cargo de cada grupo de professores, de cada professor. Então vamos lá, como é um documento de especificações? Primeiro, observe aqui como é a página introdutória deste documento aqui que eu tenho em mãos. Nós temos aí a primeira página com o título, quem são os elaboradores e uma série de textos já mencionando, já explicando o que nós vamos encontrar neste documento. Então vamos passo a passo aqui. Na próxima tela, você pode ver o título e o primeiro elemento, que é o propósito ou objetivo deste teste. Então aqui menciona, e é tudo em inglês, porque essa é uma prova de língua inglesa, que o objetivo deste teste de leitura é diagnosticar as forças, as potencialidades e as fraquezas na compreensão de leitura por parte dos estudantes. Então, este feedback é de interesse para os estudantes, para seus pais, para os professores e para os gestores escolares. Então, nós temos já claramente aqui o objetivo dessa avaliação. Ela tem como meta diagnosticar. Não é uma prova, por exemplo, para tomar decisão quanto a se o aluno está ou não aprovado. E ela vai demonstrar onde os estudantes se saem bem em leitura de língua inglesa e onde eles não se saem tão bem assim. Na próxima tela, nós vamos encontrar aqui uma descrição de quem são esses estudantes. Então, são estudantes de escolas da Áustria, então da aprendizagem do nível secundário, e eles estão sendo avaliados aqui em diversas habilidades, um conjunto de habilidades, e são um grupo de alunos de 14 anos. Então, nós podemos ter aqui uma visão do perfil do estudante. Então, na sua prova, você também vai fazer isso. Você vai mostrar quais são esses estudantes, que nível de estudo eles estão e a faixa etária deles. Todas essas informações são importantes para se ter clareza do que nós estamos efetivamente avaliando. A próxima tela fala aí, e ainda estamos na página 1 do documento, tá? Do nível de dificuldade desse teste. Então, o nível de dificuldade desse teste envolve os níveis A2 e B1 do quadro europeu de referência para a aprendizagem e avaliação de línguas. Nós não trabalhamos tão frequentemente com esse quadro aqui no Brasil. Nas escolas públicas e particulares, o documento de referência atualmente é a BNCC. Você pode fazer uso deste documento ou de outras referências que você tenha no seu estado, na sua prefeitura ou no sistema da sua escola particular, para então definir qual é o nível de dificuldade da avaliação. Importante levar em conta que este processo de avaliação está alinhadinho com o processo de ensino. Então, as habilidades avaliadas são também aquelas habilidades ensinadas. E, nesse caso, nós definimos, no caso aí do quadro comum europeu, um nível de dificuldade, que, no caso da BNCC, por exemplo, pode ser feita uma divisão pelos níveis de ensino. Então, se os estudantes estão nas séries iniciais, ou na segunda fase do ensino fundamental, ou no ensino médio, esses elementos estão presentes lá no nosso documento no Brasil, e eles podem ser usados como base para a construção de instrumentos de avaliação aplicados ao seu contexto escolar. O importante é que nas suas especificações, no seu planejamento da sua avaliação,
seja definido o perfil dos estudantes, o perfil de dificuldade dessa prova. Agora, ainda na página 1, uma parte muito importante que tem a ver com o construto do teste. O que é o construto? O construto é aquela habilidade, aquela competência que nós estamos avaliando. Então, aqui menciona que, como esta avaliação é uma avaliação diagnóstica, se requer informações específicas sobre os estudantes. Então, é necessário identificar as habilidades dos estudantes, as suas fraquezas, de uma forma bastante detalhada, para que você possa conseguir fazer, então, um trabalho depois de ensino que ajude a sanar as dificuldades dos estudantes. Bem, os construtos estão especificados numa tabela que já está na página 2, que é esta tabela aqui. Ela se divide em duas partes. Então, nós temos aí dois tipos de estratégias de leitura. A primeira, que são as estratégias de leitura rápida. Aqui nós temos aquelas bastante comuns, bem conhecidas, que são o skimming e o scanning. O skimming, para você identificar o tipo de texto, o tópico, o objetivo do texto. E o scanning para você encontrar informações específicas dentro de um texto. Então, as questões desta prova, desta avaliação aqui, elas serão construídas para se identificar esses diferentes tipos de habilidade na leitura. Conseguir compreender o objetivo de um texto, as ideias gerais de um texto e, por outro lado, também para se identificar informações específicas. Esta parte faz parte do componente leitura rápida. Agora, o segundo componente é o de leitura cuidadosa. Aqui nós temos alguns pontos interessantes. Então, agora nós temos uma leitura mais cuidadosa, que envolve a compreensão do texto, a compreensão do vocabulário desse texto. Então, olha só os itens que estão listados aí debaixo de número 3. Por exemplo, entender explicitamente as ideias principais e distingui-las das ideias de apoio. Número 3.2. Localizar, identificar, entender, comparar fatos, opiniões, definições. Número 3. Entender a organização lógica do texto. Entender os relacionamentos entre as ideias. Número 4. Entender as relações de coesão. Número 5. Entender as inferências que se podem tirar a partir das informações desse texto. Então, as questões terão que ser construídas para atender cada um desses elementos aí no momento em que se for produzir essa avaliação. Agora nós temos na outra página, que é a página 3 do documento. Esse documento tem 23 páginas até chegar nas referências bibliográficas. Aqui na página 3 nós temos as formas e tipos de texto que vão estar presentes nesse instrumento de avaliação. Então, quais seriam estes? Nós vamos ter nesta prova textos descritivos, narrativos, expositivos, argumentativos, instrutivos e literários. Como exemplo, os textos narrativos eles se dividem em dois tipos. Narrativas curtas, que podem envolver, por exemplo, histórias ficcionais e piadas, e narrativas baseadas em fatos, como relatos, notícias e outros textos que contam uma história, mas baseadas em fatos. Então, essa tabela inteira vai descrever os tipos de textos narrativos, expositivos, argumentativos, e vai trazer exemplos. Então, pode ser, por exemplo, uma resenha de um filme, pode ser uma parte de um jornal, pode ser orientações, regras, manuais, regulamentos, receitas, enfim, os mais diversos gêneros, de acordo com sua classificação em gêneros, em tipologias textuais. Né? Então, tendo em mente isto, você pode organizar a sua avaliação para atender, então, às necessidades de conhecimento dos seus estudantes. Cada projeto de avaliação pode fazer isso de uma forma distinta. Por exemplo, eu elaborei recentemente um instrumento de avaliação, diagnóstica também, mas para verificar a habilidade de estudantes do 5º ano do ensino fundamental em língua portuguesa de compreender textos informativos. Todo o instrumento foi destinado a este objetivo. Podem ser feitos instrumentos para outros objetivos. Aliás, nem sempre uma avaliação dessas se refere apenas a contexto escolar. Pode haver outras habilidades, outros perfis de pessoas avaliados em outros contextos. Enfim, cada elaborador de uma avaliação ele tem os seus objetivos, as suas necessidades e ele constrói a avaliação concordemente de acordo com as circunstâncias e seu contexto. E nós temos já na página 4
informação sobre a estrutura deste teste ou desta provinha. Ela é composta de 2 seções. Na primeira seção, olha só, existem 10 itens, tá? Cada um baseado num textinho curto que não pode passar de 100 palavras. Na segunda seção, nós temos 2 tarefas, baseadas em textos de 200 a 300 palavras. Então, o total da extensão dos textos na seção número 2 não pode exceder 500 palavras. Está tudo especificado, por isso se chama especificações, né? Então, questões que vão trabalhar com textos mais curtos, questões que vão trabalhar com textos mais longos. E aqui menciona também o peso, que todas as questões terão o mesmo peso. Na hora de então, avaliar, de somar as informações, né, as respostas corretas dos estudantes, o peso será sempre o mesmo. A próxima seção aqui, ainda na página 4, fala do tempo que será utilizado para desenvolver essa prova. Então, são 45 minutos o tempo total, sendo 5 minutos para informações introdutórias, para se entregar, então, os cadernos de questões, e 5 minutos no final para recolher este material. O tempo, então, de resposta dos estudantes é 35 minutos. Na sua avaliação, você vai proceder da forma como você julgar mais apropriado. Próxima tela, o próximo item, vai falar dos formatos dos itens. Então, todos os itens daqui devem ser passíveis de serem lidos por máquina. O que isso significa? Em grandes instituições, em grandes sistemas de avaliação, você tem ali máquinas que são ligadas a computadores que fazem a leitura ótica das respostas. Então, aqui se menciona que basta ticar para que a máquina faça essa leitura. Então, os estudantes não deverão escrever nada nesse caderno de questões. Eles só vão marcar as respostas corretas. E as respostas, elas vão ser sempre construídas com itens de múltipla escolha, com 4 opções para a resposta e uma para a resposta correta. Nós podemos encontrar aqui, na sequência, as chamadas rubricas, que aqui é um sentido diferente. Em inglês, a palavra rubrics, ela pode se referir a 2 coisas no campo da avaliação de línguas. As rubricas podem ser aquele instrumento que você utiliza para avaliar atividades de desempenho, como produções orais e escritas, ou pode ser também os comandos, os enunciados de questões dentro de uma prova, dentro de um exame. Nesse contexto aqui, é esse segundo sentido. As rubricas aqui se referem aos enunciados. Tanto que você pode observar aí que nós temos parte 1 e parte 2. E aqui estão os modelos de enunciados que são utilizados para se construir as questões. Então, você tem que padronizar o enunciado para que ele saia de uma forma com qualidade. Então, todas as vezes que se for construir questões do mesmo tipo para avaliar a mesma habilidade, vai se usar o mesmo tipo de enunciado. Claro, com textos diferentes que atendam às características das especificações desse documento aqui. Então, é assim que se constrói avaliações padronizadas. Na sequência, nós vamos ver aqui exemplos de itens. Agora nós já estamos indo para a página 5 e 6. Essa página aí já é a página de número 6. Então, a partir daqui, quase todo o documento é construído com exemplos. Exemplos que atendem àquilo que foi especificado antes e que servem de modelo para construções de futuras avaliações. Em cada edição, em cada aplicação de uma prova, você vai ter questões novas, mas as questões vão se basear neste modelo, neste padrão. Então, o que nós temos? Olha só a página, como nos identifica, nos ajuda a perceber o que temos dentro de uma questão. Então, nessa página aqui, primeiro se especifica qual é a estratégia que este exemplo de questão está avaliando. Aqui no nosso caso, é o skimming. E a estratégia específica é identificar o tipo de texto. Então, nós temos um texto, tem uma imagem, tem uma caixinha. O texto fala do Sri Lanka, então, uma localidade na Ásia. Tem um pequeno texto falando sobre esta localidade. E depois nós temos os comandos e as alternativas.
Então, temos aqui as 4 alternativas e a orientação. Tique a resposta correta, esse texto é de, e aí vem as opções. É um guia de viagens para o Sri Lanka? É uma carta de férias do Sri Lanka? É um catálogo de um agente de viagem? É um livro-texto de geografia? O que é esse texto? Então, aqui é identificar o texto. Essa habilidade que está sendo testada. Essa habilidade que está sendo testada, que você consegue fazer com uma leitura rápida. Então, é uma leitura, assim, genérica para você pegar as ideias gerais do texto. E o aluno deverá, então, demonstrar que ele consegue reconhecer que tipo de texto é este. Aqui, a resposta correta é a letra C, que é um catálogo de um agente de viagem. O estudante deverá demonstrar que ele consegue reconhecer, então, que se trata justamente desse tipo de texto. Então, aqui nós passamos a ter, por várias páginas dentro desse documento, exemplos das questões. Todas elas, todo tipo de questão que se espera ter nessa prova deverá ser representado aqui com um exemplo. Um exemplo identificando qual que é a habilidade, a competência, a estratégia de leitura que está sendo avaliada. E na sequência aqui, nós vamos encontrar, lá no final do documento, bem no finalzinho mesmo, os exemplos de folha de resposta. Então, aqui nós temos, por exemplo, como tem duas partes, né? Eu mencionei que a parte número 1, ela é composta de 10 questões com alternativas A, B, C e D, 4 alternativas. E aqui, então, se orienta o que o estudante deve fazer, ticar uma das alternativas. E aqui também um outro tipo de questão, que é a combinação de elementos de um parágrafo. Então, aqui nós vamos ter também, o estudante ele também vai ter que marcar uma opção, mas aqui ele está sendo avaliado quanto à maneira como se organizam os parágrafos. Então, nós não temos apenas uma questão de múltipla escolha simples. Isso é o que corresponde à maior parte da prova, da avaliação, a parte 1, mas você tem aqui também uma parte 2 e uma parte 3. Então, desse modo, nós pudemos ter neste vídeo uma visão de conjunto de como se constrói uma especificação para a elaboração de uma prova. Construindo um documento desse, todas as outras provas que vierem podem ser feitas com base nessa referência. Talvez isso seja útil na sua escola se vocês trabalham com várias disciplinas que utilizam a prova como instrumento de avaliação, e você tenha, então, várias turmas, por exemplo, de uma mesma disciplina que precisa ser avaliado nas mesmas habilidades. Talvez um processo seletivo para entrada na sua escola, se a sua escola faz um processo seletivo assim, talvez um teste de nível para que se faça a transferência de alunos de uma escola para outra, enfim, diagnosticar habilidades básicas, talvez, por exemplo, construir uma prova e aplicar a diferentes níveis de ensino para saber como é que os alunos se comparam dentro de uma determinada competência. Será que os alunos do 5º, 6º e 7º ano, eles demonstram desempenhos diferentes quando se trata da leitura de um determinado tipo de texto, de aplicar uma determinada estratégia de leitura? É claro que, nesse caso, a decisão provavelmente não será de aprovação ou não aprovação, mas é uma forma dos gestores e professores monitorarem o progresso dos estudantes. Supõe-se que um estudante num nível mais avançado de estudo, ele domine melhor as habilidades básicas do que um estudante, por exemplo, ali do 5º ano. O estudante do 7º deveria se desempenhar melhor do que o estudante do 5º ano. Então, seria possível construir, por exemplo, uma avaliação com habilidades desses diversos níveis para perceber como que os estudantes se saem no desempenho das estratégias de leitura de cada nível. Fazendo assim, você consegue monitorar, então, o progresso dos seus estudantes. Espero que esse vídeo tenha sido de ajuda para que você compreenda como são construídas as avaliações das provas padronizadas. Aguardo você em outros momentos aqui no Sabe Letras.